Eu já mencionei aqui para vocês que Dom Henrique tinha o objetivo de explorar o litoral africano e adentrar através dos grandes rios que desembocavam no Oceano Atlântico no interior da África. Avançar para o interior da África navegando os rios que desembocavam no Oceano Atlântico, que vinham do centro do continente africano para o Oceano Atlântico. Eu não... Pode ser que eu tenha dito assim, de passagem, assim, mencionado, que o objetivo último de Dom Henrique era atingir as Índias, contornando o sul da África. Bem, se disse ou não, não importa. O que importa dizer é que isso não é ponto pacífico. Isso o quê? O objetivo de Dom Henrique de alcançar as Índias, contornando o sul da África, é discutível. É discutível que ele tenha tido esse objetivo. É verdade que depois da segunda metade do século XV, depois da morte do infante, depois de 1460, isso se tornou um objetivo dos portugueses. Isso é indiscutível. Agora, se esse objetivo já existia, já estava na mente de Dom Henrique, nós não podemos afirmar com certeza. O que nós podemos afirmar com certeza é o seguinte: o que impulsionava as navegações portuguesas em direção ao sul, pelo litoral africano, era a busca por riquezas, por negócios, além, obviamente, de dois outros aspectos religiosos, que talvez se fundam num só, né? Estejam fundidos num objetivo só, que era espalhar a fé cristã e combater o infiel. Tá? Então, assim, o mesmo sentido das cruzadas de alguns séculos atrás, né? A Ordem de Cristo, lembrem-se sempre, Dom Henrique era mestre da Ordem de Cristo, e a Ordem de Cristo tinha também esse objetivo, né? Uma ordem militar cristã que tinha o objetivo de vencer o infiel. Então, além desse objetivo religioso, que tem que ser levado em consideração, é muito comum em livros, principalmente livros mais modernos, professores, até historiadores contemporâneos nossos das últimas 2, 3 décadas, tratar isso com desdém, com desprezo e falar que isso era apenas uma desculpa para justificar objetivos econômicos. Ah, não, essa conversa de fé cristã, combater o infiel, isso aí é só uma desculpinha, né, para poder fazer o que eles realmente queriam, que eram ir lá na África, escravizar os... Então, veja, isso é um anacronismo, é você julgar a mentalidade dos portugueses pela mentalidade atual. Então, é sim fato de que havia essa perspectiva religiosa e havia também a perspectiva comercial. Então, falando dessa perspectiva comercial como mola propulsora das grandes navegações, que riquezas Portugal, que atividades econômicas Portugal pretendia desenvolver e que riquezas ele pretendia encontrar na África, adentrando a África pelo litoral. Bem, a gente pode falar primeiro de ouro e pedras preciosas, que são arquiconhecidas as histórias, tem a famosa história das minas do rei Salomão na África. Então, é arquiconhecido que a África poderia ter grandes riquezas em pedras preciosas. Os portugueses estavam interessados nisso. Outra coisa importante para falar é o seguinte: a escravidão, bem, em primeiro lugar, a escravidão foi uma prática normal e aceita até o século 17, 18, agora da nossa era. Então, dos últimos 300 anos para cá, é que a escravidão se tornou um absurdo, foi condenada, tá? Antes disso, a escravidão sempre foi tratada como uma coisa natural. Essa é a realidade. Tanto em qualquer uma das grandes religiões, não havia essa visão de que a escravidão era algo condenável. A escravidão antiga e até a época da Idade Média, ela era baseada muitas vezes em quê? Em guerras. Então, se você derrotou o seu inimigo que queria te matar, seu inimigo veio te matar, você foi matá-lo. Você o venceu, é como se você tivesse direito sobre a vida dele. E então, ao invés de matá-lo, você o escravizava. Se ele não oferecesse resistência, era, digamos assim, uma concordância tácita, de que o inimigo derrotado prefere viver
escravo do que morrer. Então, e também tem a questão da escravidão por dívidas, né? Que você deve algo a alguém, não tem condições de pagar, e para esse alguém não ficar no prejuízo, você presta serviço, você se torna um escravo daquele seu credor. Pode ser temporariamente ou pode ser durante toda a sua vida. Mas enfim, o que importa dizer é isso, a escravidão era uma realidade. Então, os portugueses, e é bom que se diga isso gera muita polêmica hoje em dia e tal, mas isso é um fato que pode ser demonstrado facilmente. Os portugueses vão chegar no litoral africano e vão incorporar-se no comércio de escravos que já existia ali. Tá? Então, assim, as pessoas mais ingênuas, né? Principalmente pessoas influenciadas por certas ideologias, pessoal de esquerda, eles querem acreditar numa história totalmente sem nenhuma base fática, que é a seguinte: os portugueses foram lá, chegou no litoral africano, estavam lá, os africanos vivendo em paz, em harmonia, livres, caçando animais, vivendo felizes da vida. Os portugueses desceram dos navios e os escravizaram, os prenderam, jogaram nos navios. Não. Os portugueses tinham como objetivo participar do comércio de escravos na África, que já era intenso. Entre eles mesmos, os africanos escravizando outros africanos e vendendo para outros africanos. Tá? Então os portugueses, em busca de ouro, pedras preciosas, de escravos para fazer mão de obra no reino e de algumas outras coisas, vão para o litoral africano. São duas coisas que impulsionam as navegações portuguesas. Em 1441, uma expedição liderada por Antão Gonçalves vai, pela primeira vez, levar escravos para o reino e levar alguma quantidade de ouro em pó. Pouca, mas vai levar. Então isso aí já é um divisor de águas, né? É um momento em que eles se torna palpável, essas riquezas se tornam palpáveis para os portugueses. Além disso, em 1400, isso foi em 41, em 47 os portugueses vão começar a comercializar e transportar algo muito precioso que era monopolizado pelos árabes e era feito o comércio do centro da África para o Egito, que era o comércio do marfim. Então, a partir de 1447, o comércio do marfim também vai ser feito pelos portugueses, transportando essa preciosidade nos seus navios. Em 1456, vai começar o comércio da pimenta malagueta, que vai ser uma excelente substituta da pimenta indiana. Né? A gente sabe da história das especiarias, que as riquezas da Índia eram muito cobiçadas. As principais riquezas da Índia cobiçadas eram as especiarias. E a pimenta malagueta, então, vai ser uma grande substituta aí da pimenta dos indianos, das Índias. Muito bem. Agora, da segunda metade do século XV para frente, a própria forma de fabricar os navios, há alguma mudança aí na fabricação dos navios, né? As caravelas vão ser aperfeiçoadas, indica que os portugueses perceberam num determinado momento que podiam ir muito mais longe do que tinham previsto inicialmente, em tese. A gente não sabe se eles previam já, desde a época do Dom Henrique, como eu disse, contornar o sul da África. Mas o fato é que na segunda metade, até pelas transformações náuticas, né, técnicas, nas naus, nas embarcações, a gente pode deduzir que eles ali sim já tinham certeza de que seria possível fazer aquilo, ou pelo menos tentar fazer aquilo, tá bom? Acho que é isso. Então a gente falou aí do tráfico de escravos, da busca por pedras preciosas, do marfim e da pimenta, que foram aí quatro atividades econômicas que motivaram os portugueses a fazer esse comércio aí, pelo menos até quando, antes deles terem a intenção de ir até as Índias, contornando o sul da África. Beleza, pessoal? Um abraço.